Junta-se ao Agora CNN, o economista Filipe Garcia. Muito boa tarde, obrigada pela disponibilidade em estar em direto connosco. De certa forma, este excedente orçamental do Estado contrasta com as contas da maioria das famílias portuguesas, que para o mesmo nível de rendimentos têm agora a inflação a aumentar, o preço de tudo. Vimos há instantes que as casas estão mais caras, com o agravante de que o cenário é de que os juros nos empréstimos também venham a aumentar. Olhando para um futuro próximo, está otimista ou pessimista em relação àquilo que será a vida da maioria dos portugueses? Olá, boa tarde. Bom, já se sabia que este ano ia ser difícil e que ia contrastar com aquilo que é a vida do Estado. Isto porque, se é verdade que o Estado já tem receitas atualizadas pela inflação, os portugueses ainda não têm, porque estão a trabalhar com os salários que foram negociados pré-inflação e que já não são atualizados em muitos casos há muitos anos. E, portanto, por essa via, naturalmente que será um ano complicado. No próximo ano a situação pode se inverter um pouco, porque vamos ter provavelmente uma desaceleração da inflação, mas vamos ter também uma atualização salarial, que já se percebeu pelas negociações que estão em curso, que vai ser uma negociação salarial relativamente dura e com subidas expressivas. E aí o Estado vai ter que, ao contrário deste ano, que está também a pagar, por exemplo, custos com funcionários públicos aos preços de 2021, vai ter também que fazer essa atualização. Agora, é difícil estar muito otimista para o que aí vem, sobretudo devido, e também foi referido nas peças anteriores, devido àquilo que se espera venha a ser uma desaceleração da economia. Nós estamos em Portugal este ano a ter uma taxa de crescimento bastante boa, das maiores da Europa, se não mesmo da maior da Europa, que, claro, tem que ser contextualizada com períodos mais difíceis antes, mas é um ano positivo em termos económicos e mesmo assim as famílias estão a ter dificuldades. Imaginemos se tivermos uma desaceleração económica significativa, e as previsões apontam todas nesse sentido, sobretudo a partir do último trimestre deste ano, e aí vamos ter um 2023 bastante mais complicado para as famílias, que vão ter que se deparar com alguma atualização salarial, mas ainda assim preços altos, e uma desaceleração económica. Portanto, o cenário não é muito risonho, na verdade. Olhando para a questão do imobiliário, que é sempre aquele que pesa consideravelmente nas contas das famílias, aquilo que se antevê é que as taxas venham a aumentar, com a agravante de que para muitos portugueses a taxa de esforço já está ali praticamente no limite. Isto obriga-os a cortar em todas as outras despesas. Bom, diminuindo o consumo dessa forma? Claro. Eu tenho que referir que ainda assim estou mais preocupado com o impacto da inflação na generalidade das famílias do que com a subida dos juros. Isto porque, falando claro em média, e podemos depois ir aos casos mais complicados, mas falando em média, a maioria dos portugueses tem hoje capitais em dívida relativamente baixos, e quando foi feita a negociação dos créditos de uma das grandes diferenças, nomeadamente com a crise de 2007 e 2008, é que o mal parado agora não tem nada a ver com o mal parado na altura, bem como a taxa de desemprego, que também é um importante fator nesta análise. Tem, sem dúvida. Aquilo que me parece é que, como a prestação média é relativamente baixa e a subida dos juros, ainda que possa ser elevada face a zero, ou seja, em termos relativos, não será para valores assim tão altos quanto isso, e até gostaria de comentar as palavras do Presidente da Caixa a esse respeito. Não estou muito preocupado com o aumento do mal parado em termos médios. Claro está que aqueles que fizeram a aquisição mais recente, que têm montantes em dívida mais elevados, e que, sobretudo, podem ter caído na tentação de adequar a prestação que podiam pagar ao rendimento no momento da contração do crédito com taxas de juros a zero, esses são casos mais difíceis de gerir, porque a taxa de juros já está a subir, fala-se muito que a taxa vai subir, mas ela já está a subir desde o início do ano. Para termos uma ideia, a Euribor a um ano, que estava em valores até negativos no início do ano, está agora acima de 1%, portanto houve uma parte dessa subida que já foi feita, e vamos ter ainda mais subidas, e isso é efetivamente um problema. A minha dúvida é se vão subir assim tanto quanto isso. Aquilo que o mercado neste momento está a descontar é que o topo do ciclo monetário em termos de taxas de juros
aquelas que foram agora subidas para 0,5%, seja em torno de 1,5%, ou seja, espera-se que possa subir mais um ponto percentual. É evidente que o futuro a Deus pertence e não temos certezas sobre isso, mas é discutível nesta fase dizer às pessoas para correrem para a taxa fixa, porque nem em todos os casos isso pode ser adequado. Há situações em que se prevê a venda do imóvel ou amortizações antecipadas em que isso será muito mais penalizador no regime de taxas fixas e tipicamente as taxas fixas só são verdadeiramente compensadoras quando temos uma subida muito pronunciada dos juros. O que é que seria muito pronunciado? Seria para 3, 4%. E esse não parece ser o cenário, porque mesmo com o BCE ter subido taxa de juro mais depressa em termos de dimensão do que aquilo que se esperava nesta reunião de julho, também já foi dado a entender que mais depressa não significa que no total das subidas se suba mais. E se a isso somarmos os riscos de recessão, que hoje parecem ser muito mais do que mera possibilidade, mas sim já tem uma probabilidade relativamente alta, então os bancos centrais terão muita dificuldade em poder continuar a subir os juros de uma forma muito expressiva. E é por isso que, na minha perspectiva, sim, as taxas de juros vão continuar a subir, mas será uma subida de uma dimensão relativamente reduzida, que levará talvez as Euribors a um ano para a casa dos 1,5%, 1,75%, e em rigor, isso não sendo bom para o orçamento das famílias, naturalmente, também não é um cenário catastrófico. Deixa-me só perguntar-lhe se todos estes anos em que as taxas permaneceram inalteradas, se de certa forma isso iludiu as pessoas. Bom, normalmente eu costumo dizer que se ilude quem se deixa iludir, não é? Portanto, de alguma forma, se as pessoas achavam que os juros iriam sempre estar em níveis negativos, bom, naturalmente que estariam de facto iludidas. Mas eu acho que importa dizer que mesmo com os níveis atuais e mesmo os níveis que se espera de subida de taxas, nós vamos estar a falar de taxas de juros que são, inclusivamente, abaixo daquilo que se praticava durante muito tempo na zona euro. Não dos tempos do escudo, naturalmente, mas nós tivemos muitas vezes as taxas de juros do euro acima de 2%, acima de 3%. Antes da crise de 2008 chegamos a ter Euribors acima de 5%. E, portanto, quando estamos a ver uma subida de juros para a casa de 1%, 1,5%, temos que relativizar isto e ver que não é assim tão alto. E depois, por outro lado, as famílias tiveram, efetivamente, e mais uma vez em média, uma década ou mais de juros muito baixos. E isto permitiu amortizar os créditos à habitação, pagando juros muitíssimo baixos. Isto está estudado, gerou poupanças importantes. Muitas dessas poupanças foram canalizadas para o consumo, mas também houve muita gente que aproveitou para amortizar mais depressa os seus créditos à habitação e, com isso, ter uma posição mais confortável agora. Reitero, para mim a maior preocupação em termos de orçamentos familiares está claramente nas pessoas que têm pouca flexibilidade em termos dos seus gastos, que não ganham muito e que têm os preços a aumentar todos os dias. Aí sim temos um problema. Mas do ponto de vista do imobiliário, aquelas que contrataram crédito há menos tempo, porque aí isso, nós sabemos como é que as coisas são, há sempre aquela tendência a que uma família ajusta a casa que compra à prestação que consegue pagar naquele momento. E ainda tem muito dinheiro pela frente para pagar. Exatamente, e não obstante haver algumas simulações que são obrigatórias, ainda bem, para se saber que prestação é que eu terei se os juros subirem 1% ou subirem 2%, a verdade é que muitas vezes isso não é tido em conta, e aí sim eu estou mais preocupado. Filipe, muito obrigada pela análise que nos deixou aqui no Agora CNN e estes avisos mais recentes sobre a tendência económica a um curto prazo.